Você acha que precisa de prática ou talento para pintar com tinta acrílica? E se eu te dissesse que de maneira prática e simples você já consegue criar a sua primeira obra de arte ainda hoje? Oi, eu sou Marangoni, artista plástico com mais de 40 anos de carreira. Já dei aula para mais de 1.000 alunos e hoje eu vou te mostrar como pintar com tinta acrílica. De uma forma simples, clara e prática, sem complicação. Mesmo que você nunca tenha pego um pincel antes, eu vou te mostrar como pintar e você vai fazer. Se você curte arte, quer aprender de um jeito mais leve, deixa o seu like, que isso me ajuda demais a continuar esse trabalho. Hoje nós vamos pintar com tinta acrílica e eu vou te mostrar quais materiais nós vamos utilizar. Você vai começar com uma tela, ou um papel tela, ou um papel específico, que é uma coisa um pouco mais em conta. Caso você não tenha uma tela, um papel que sirva para tinta acrílica. Tinta acrílica, eu vou usar uma Heavy Body profissional, porque é o que eu utilizo no meu trabalho. E brevemente eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Caso você não tenha uma tinta acrílica profissional, você pode usar uma semi-profissional ou uma escolar, que dá o mesmo efeito, ela só vai ter mais cobertura, não tem a mesma pigmentação, mas também dá para você utilizar sem problema nenhum. Paleta ou uma bandejinha descartável, caso você não tenha uma paleta, a paleta vai ser necessária para você e muito útil. Um pano velho e os pincéis. Existem vários tipos de pincéis. Nós vamos usar o de cerda natural, que é uma cerda chinesa. Ela é um pouco mais dura, mas ela para tinta acrílica ela tem uma cobertura perfeita. Em breve eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre os pincéis, sobre cada tipo de cerda, sobre o corte do pincel, para que serve cada isso, para cada corte, para cada pincelada, cada estilo. Então o pincel é muito importante, o seu corte, a cerda. Isso em breve eu vou fazer um vídeo. Para a nossa primeira pintura em tinta acrílica, a gente vai usar o de cerda. E não vai ser esse esboço. Esse esboço eu fiz no meu primeiro vídeo, que você vai ver aqui no canal. Entra no link do vídeo do primeiro, que é uma aula sobre esboço sobre lápis, carvão, sobre tinta acrílica e tinta a óleo, mas nós vamos usar esse esboço que foi feito no meu primeiro vídeo. Deixa o seu like, compartilha, siga, curta, manda para o seu amigo, seu vizinho, para quem gosta de pintar, para quem não gosta, para aprender a gostar. Espero que você curta esse vídeo e vamos pintar agora. Bom, vamos lá, gente. O pincel sempre dou uma umedecida e com a ponta do pincel, olha, eu misturo as duas cores que eu vou usar para fazer o céu, que é o azul ultramar e branco. Então vamos lá. Pincelada sempre horizontal. Você não precisa seguir exatamente como o modelo. O modelo é uma base de referência só para minha paisagem. Mas eu não vou seguir exatamente os mesmos. Sempre pincelada horizontal. E um detalhe importante, normalmente as pessoas elas sempre seguram o pincel no meio ou na ponta do pincel.
e acaba ficando uma pincelada muito pesada, muito dura. Então sempre segurando o pincel na... Eu sei que é difícil, mas isso dá muita firmeza. Usando a ponta do pincel na... Não é para mergulhar o pincel inteiro na água, para dissolver um pouco mais a tinta. Ela começa a ficar um pouco, segurar um pouquinho mais, ou seja, ela já está começando a secar. Agora eu vou carregar mais no branco e já vou dando um formato de nuvem. Essas, como são cores bem transparentes, esse azul ultramar ele é um pigmento muito transparente. Então provavelmente eu vou ter que dar uma segunda demão com ele. Quando as tintas têm um quadrado vazado no meio, isso quer dizer que ela é muito transparente. Então ela tem uma cobertura, ela tem um excelente pigmento, mas ela não é forte de cobertura. E eu estou usando pouco azul, é só para dar uma coloração no céu. Então a primeira parte já está feita. Agora a gente vai aproveitar a mesma cor. Eu aproveito a mesma cor do céu e vou para a água. Um pouco de água para dissolver a cor, a tinta. E pincelada do mesmo jeito, horizontal. Eu estou usando toda a extensão do pincel. Toda essa parte aqui, olha. Não é só a ponta, estou usando bem toda a extremidade do pincel. E deixo a pincelada bem marcada. Agora a gente vai começar a marcar a montanha da paisagem. Um pouco mais de azul. Aí eu uso exatamente na mesmo lugar que eu estou misturando as cores. E uma ponta de carmim. Então com a ponta do pincel, eu praticamente vou esculpindo a montanha. É como se fosse um desenho. Não precisa ser exatamente igual. Ficou muito escuro? Coloca um pouco mais de branco. Você vê que ele tem uma fácil cobertura.
toda a linha que eu já tinha esboçado no meu primeiro vídeo, que você deve ter visto, ou vai ver daqui a pouco, como foi feito esse esboço, já está sendo coberto com a tinta da montanha. Agora, conforme a montanha vai se aproximando, normalmente a paisagem sempre você começa do fundo para frente, ou seja, do céu, depois montanhas, depois conforme você vai se aproximando, ela vai escurecendo. Então agora um pouquinho mais do carmim e um pouco mais azul. Então aqui já é um outro plano da montanha. Conforme ele vai se aproximando, ela vai se escurecendo mais. Vai escurecendo mais. Minha pincelada, olha. Eu uso as duas extremidades do pincel. Para um lado para o outro. Aqui a gente tem uma torre. E aqui desse lado uma outra torre de uma igreja. Essa é uma paisagem de Amarante. Que por enquanto ainda não foi construída a minha torre. Só estou fazendo a montanha. Que por enquanto ainda não utilizei o pano. Agora com um pouco do verde nesse mesmo tom, o azul, o carmim, agora um pouco de verde. Eu vou criar um outro plano da montanha mais próximo, que já é essa parte um pouco mais esverdeada. Que não é tão verde como as árvores. E com essa cor aqui, eu dou uma base inteira. Ou seja, eu dei um fundo. Eu deixei um fundo pronto para as casas e para a igreja. Agora eu vou usar a mesma cor, um pouco do carmim azul. Você vê que eu estou usando exatamente a mesma parte da paleta e as mesmas cores que foram. E agora eu vou marcar a ponte. Se você não conseguir segurar na ponta, você pode encostar o dedo no pincel o dedo na tela para você pegar mais firmeza. Mas eu acho legal e mais interessante você segurar na ponta do pincel e vai treinando. Isso vai te dar uma firmeza que talvez muitos não saibam, mas isso é muito. Agora a pincelada dessa ponte, eu já começo a fazer diferente do céu e das montanhas. Ela é horizontal e eu vou puxando na vertical. Aqui entrou um amarelo sem querer, mas não tem problema. Então, pincelada horizontal
e vertical. Olha o legal da cerda, como ela é dura, ela vai espalhando bem a tinta. Se fosse uma cerda mais macia, como essa daqui, ela não tem força para espalhar como o pincel de cerda chinesa. Então também já dei um fundo na ponte. Então, para você que assistiu o esboço, essa parte do esboço do meu primeiro vídeo, você vê que tudo faz sentido agora. Você conseguiu separar as quatro divisões dessa tela, dos 4 riscos que eu tinha feito para fazer o meu esboço. Agora eu vou tirar o excesso de tinta. Não preciso mergulhar o pincel inteiro. Vou tirando e agora eu vou fazer a parte escura da vegetação. Então com verde VC, agora eu pego um outro lugar da paleta e um pouco de carmim. Então agora a pincelada, ela é marcada. Não precisa ser batidinho, como a árvore. Primeiro eu marco as sombras. Na verdade, se você quiser fazer toda a vegetação nessa cor, não tem problema. É até mais fácil para você. Mas eu já estou deixando marcado mais ou menos o sombreado da árvore. Então essa parte que está sobrando seria a parte mais clara da árvore, que eu já vou entrar com a cor daqui a pouco. Primeiro essa parte mais escura. Verde VC e carmim. Então, olha que legal. Agora eu já vou aproveitar o escuro da minha vegetação e já vou dando uma leve mesclada com a água. Bem nessa parte que eu fiz a marcação do esboço, é a parte do reflexo das árvores. Tem uma parte aqui de guarda-sol, isso eu não vou colocar. Essa parte a gente vai excluir. Aqui, como é a parte da água, eu estou entrando com o reflexo da vegetação e um leve sombreado, então a pincelada já muda. Ela já entrou na água, então ela manteve a mesma sequência, mesmo ritmo da pincelada.
Então aqui mais sombra. E agora o restante, eu vou utilizar um pouco de amarelo-limão e o verde VC, sempre pegando pouca tinta, sempre ponta de pincel. Se você quiser tirar o excesso no pano, você pode tirar. E agora continua também a pincelada irregular, fica de um lado para o outro. E pronto, acabei de cobrir toda a parte do fundo do meu esboço do vídeo anterior. Caso você não tenha visto, por favor veja, que agora você vai entender o que foi feito. E deixa like, curte, se inscreve no canal, se estiver gostando, que espero que esteja. Bom, então é isso. O que foi feito aqui? Com poucas pinceladas, a gente fez todo o fundo da obra, já deixou demarcado o céu, água, as montanhas, fizemos um degradê de montanha, a parte mais escura para frente, conforme ela vai se aproximando, ela vai se escurecendo, a ponte e por último a árvore e o reflexo da árvore. Então em poucas pinceladas já está formada a estrutura da obra. A primeira parte foi o esboço, né? Eu tinha marcado com o esboço para entender como é fácil, como fica mais fácil a visualização da obra. E agora, com poucas pinceladas, já foram marcadas a luz, sombra e a profundidade da montanha. E agora é uma outra parte. Agora a gente começa a fazer os detalhes dessa obra. Agora eu vou trocar de pincel. Vou usar um pincel menor, também com as mesmas cerdas. E eu vou dar início aos prédios, ao casario, à igreja. Branco, um pouco de laranja. E vou usar o verde e um pouco do carmim para criar uma cor um pouco mais... Seria a sombra dos casarios. Agora é mais ou menos
É como se eu estivesse desenhando com um pincel. Vou fazer bem devagar para você poder acompanhar a pincelada. Horizontal, agora vertical. E com essa cor mais escura, eu faço um leve contorno e vou esfumaçando para dentro. Eu sei que tudo isso parece difícil, mas ele é fácil. Se você for treinando, pega uma tela, aos poucos vai treinando pincelada. Você pode pegar uma tela em branco treinando esse tipo de pincelada, pega na ponta do pincel, já vai segura, vai sentindo mais firmeza na pega do pincel. Uma ponta de laranja e um pouco mais branco. Faz a mistura de novo. E sempre pegando. Olha, eu vou te mostrar o jeito de pegar tinta. Não é encharcar o pincel de tinta, é a ponta do pincel. Horizontal, agora vertical. Então eu criei praticamente um quadrado aqui e aqui um triângulo. E agora eu vou para a cúpula da igreja. Também a mesma coisa, pego com a ponta do pincel. E tudo a mesma cor, amarelo, o laranja com um pouco do branco. E a parte da sombra é essa mistura do verde, o carmim e um pouco de laranja. O meu preto normalmente é esse daqui. O carmim e o verde. Então é uma cor que ela ficou bem escura. Esse normalmente é o meu preto. Isso mais pra frente eu vou mostrar como eu trabalho com essas cores. Ponta de pincel. Virei o pincel para usar o outro lado da... Tá formado uma janelinha. Caso você tenha dificuldade, você pode usar um pincel mais fino. É legal essa mistura de cores, porque você usando o verde esmeralda e o carmim, você vai treinando e você vai misturando cores, você vai descobrindo cores novas. Você pode pegar um pincel mais fino e apoia o dedo na tela e você pode fazer a mesma coisa. Isso é treino, então você não fica limitado a um tipo de pincel, você pode ir usando, variando um pouco. Aquele que você vai se adaptando, ver qual você se adapta melhor. Eu prefiro esse tipo de pincel. Ele tem mais variedade. Esse já é um pouco mais limitado, mas também é um pincel que você pode usar para fazer os detalhes. Então vamos lá. Continuar no
aquela primeira cor, que é o laranja, e essa mistura de verde com carmim, que deu esse tom um pouco mais, quase um terra natural. Olha. Eu uso pouquíssima água. O meu diluente nesse caso é água e é só ponta de pincel. Muitas pessoas usam médium, usam outros tipos de solvente. Eu prefiro a água. É como se eu fosse trabalhar com o óleo de linhaça na tinta óleo. É exatamente a mesma coisa, só que a água faz essa função. Sempre ponta para diluir a tinta, para deixar ela um pouco mais... Tira o excesso. Ponta de pincel de novo. E agora eu vou para outra cúpula. Um pouco de carmim. E um pouco de laranja. Com essas cores eu já criei um vermelho. Então você repara que com poucas cores, 6 cores, eu consigo criar uma variedade imensa de tonalidade. A mesma coisa, sempre usando a ponta do pincel, você vê que o pincel ele não está sujo até o final. Eu estou utilizando a ponta, porque nesse momento eu estou fazendo algumas marcações, é como se estivesse esboçando com cor a minha obra. Então depois de tudo isso marcado, aí eu carrego mais na tinta. Esse é o meu desenho com cor. Limpo de novo o pincel, volto àquela primeira cor, a mistura do branco. O carmim, né, com o verde e o laranja, e o branco para dar uma... Se a tinta estiver secando, eu coloco um pouco mais de água e eu vou diluindo a tinta. Vamos usar esse outro pincel. Pode encostar o dedo na tela, bem de leve. Agora eu vou começar a formar o telhado dessas casas. Lembrando que tudo isso ainda é um leve esboço para depois eu carregar na tinta e deixar ela mais marcada. Borrei. Olha que legal. Não tem problema. Um pano. Eu consigo tirar, consertar o erro, né? E toda a tinta já está seca, então ela seca muito rápido. Então você, caso tenha um problema de borrar, de errar a pincelada, se estiver muito grande a mancha, você espera secar e pinta por cima, não tem problema.
Vai te dar essa possibilidade. Laranja, um pouco de branco, usando essa mesma mistura de fundo. Ponta do pincel, ou também usando esse outro pincel, caso você... Então sempre você tem uma segunda opção, você tem uma outra forma de fazer. Eu estou te mostrando as duas. Em pinceladas horizontais e curtas, eu vou formando as casas no fundo da montanha, a próxima montanha. Essas que tem mais profundidade. Bem, quanto mais longe, menor a pincelada, ou seja, ela vai te dando mais profundidade. Também posso utilizar esse pincel que lhe dá o mesmo efeito. Agora eu vou para a ponte. Também utilizando essa mesma paleta de cores. Só que agora usando um pouco mais escuro. E já vou puxando bem de leve o pincel, formando o reflexo da ponte. Olha, quase nada de tinta de pincel, é só uma sujeira. Eu consigo esse efeito de reflexo e um sombreado da ponte. Aqui um reflexo e sombreado. E agora com essa mesma tonalidade eu vou dando um efeito de pedra, uma ponte de pedra, sempre na horizontal. E dou uma quebrada na vertical. Horizontal. E aqui a mesma coisa. A base da ponte um pouco mais escura. Uma sujeira de pincel a gente já consegue dar um formato de ponte de pedra, uma ponte de pedra pesada. Agora esse contorno na parte de baixo. Também eu sempre utilizando esse pincel, mas você pode
optar por um pincel mais fino. Caso você não tenha, sempre lembrando, você pode utilizar o apoio na tela, não tem problema. Só você não apertar com força. Isso com o tempo você vai aumentando sempre a sua... O meu conselho, quanto mais na ponta você pega o pincel, mais firmeza você vai ter na pincelada. Eu sei que isso parece difícil, mas isso é muito fácil, porque com o treino, com o tempo, você acaba pegando. Agora eu vou para o grande terror da maioria das pessoas. Como eu vou fazer janela? 1, 2, 3, 4, 5 janelas em cima. 1, 2, 3, 4, 5 embaixo. São 10 janelas? Nossa, difícil, né? Então eu vou te ensinar um jeito um pouco mais simples de você fazer 10 janelas de uma vez. Talvez muitas pessoas fariam assim. Iriam desenhar uma janela, 2, 3, iriam contornar. Certo? Errado. Eu vou te mostrar o meu jeito de fazer. Eu volto ao meu preto normal, que é o verde com carmim. Esse é um preto mais artístico, mais clássico. Não é pesado igual o preto. O preto suja muito, então essa cor é um preto mais artístico. Uma, duas. Então eu faço um risco na vertical até embaixo, de cima até embaixo. Você pode utilizar esse outro pincel também. Ah, mas ficou torto meu risco. Ah, ficou torto. Tenta acertar, passa um pano de leve. Então vamos lá, aqui. Pode segurar aqui, ó. Apoia. Pode até embaixo, vai de cima até embaixo. Certo? Sem problemas de você usar o pincel mais fino. Eu vou voltar pro meu. Por que eu faço isso? Eu estou afinando o pincel. Então a minha cerda ela fica fechada, ela fica como um... Dá para você fazer traços bem fininhos. Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem 10 janelas. Certo? Não. Temos 5? Não, nós temos 10. Agora eu volto aquela cor inicial, laranja e branco. E tá feito 10 janelas. Rapidamente. Pronto. Esse é o meu segredo de fazer janela meio que rápido. Às vezes as pessoas me perguntam, mas só, às vezes me perguntam, nossa, mas é muita janela, é muito... Como você faz? Pronto, tá explicado, tá mostrado.
Mesma coisa aqui. Aqui já é um pincel, a cor um pouco mais rala, mais suja. Só que aqui a gente vai fazer, em vez de 10, vamos fazer 15 janelas. Também usando a mesma cor. Afinando o pincel, ou seja, pegando dos dois lados do pincel. Pronto, 15 janelas. Agora eu vou terminar com os telhados das casas. Então é só um risquinho em cima. Eu já dou efeito de telhado. Afinando o pincel. Então, vou voltar o pincel. Pode usar o dedo, apoia e pode fazer com esse também. Então eu te mostrei duas opções de pincel para você fazer detalhes. Bom, então tá mais ou menos pronto. Nós temos as casas, temos as torres, montanha, as casas em cima da montanha com profundidade, a ponte, e agora a gente começa a carregar um pouco mais na pincelada, deixar ele mais carregado, já preparando a obra para finalizar. Tenho todo o esboço pronto da minha obra. Agora eu estou carregando no verde. Então agora, sem medo. A ideia agora é marcar bem as pinceladas, deixar mais solta, mais livre. Não tem problema se você não ficar exatamente como está no modelo. Agora você é um pouco mais rápido. Agora o amarelo para deixar ele mais iluminado. Olha que esqueci de fazer a janela da igreja, mas daqui a pouco eu faço. Agora eu vou pegar o pincel mais largo, porque agora eu vou carregar bem na tinta. Agora eu carrego bem no verde, mais escuro. Agora eu sem medo. Bom, já estava sem medo, né? Mas agora você pode
e com mais força na sua tinta, na pincelada, definindo mais a sombra. Na verdade, a primeira parte você conseguiu definir, construir toda a estrutura da obra, esboçando com luz, com sombra, e agora é a parte onde você carrega, onde você define mais. Ponta de pincel, olha. Então vamos lá, ponta de pincel. E agora eu vou formando a vegetação. Ponta de pincel. E ela vai dando uma mesclada com um tom mais escuro do verde. Bem de leve. Ela vai terminando a cor vai acabando e aí eu aproveito para mesclar. Aí a pincelada é um pouco menos pressão. Posso usar o cabo, ó, para dar para insinuar uns troncos. Volto para ponta de pincel. Você vê que agora a igreja ela está entrando no meio da vegetação. A vegetação já escondeu um pouco do. Se eu quiser usar um pouco de laranja, é legal porque eu dou uma queimada na vegetação. Para essas árvores eu estou usando o amarelo limão, que ela dá um pouco mais de luz, um pouco mais de brilho. Mesma coisa, agora eu vou entrando com escuro. Então estou variando claro e escuro. Você repara que essa parte é bem sombreada, tem muita sombra, não tem luz. Não existe luz sem sombra. Muitas pessoas acabam por ter muito medo de trabalhar com cor escura, mas ela é fundamental porque sem a sombra, sem o escuro, a iluminação não aparece. Então é muito importante você usar e não ter medo de colocar escuro, de trabalhar com cor escura. O legal é que mesmo muito escuro essa região, agora com um pouco do amarelo, eu vou criar a claridade, que é esse primeiro plano das árvores.
ponta de pincel sempre. E a pressão um pouco mais suave aqui. Com o cabo eu defini algumas, como se fossem troncos de árvore. E agora eu vou para essas aqui. Agora eu vou usar um pincel menor. Antes, posso usar um laranja para variar um pouco a tonalidade da vegetação. Ponta de pincel, dando alguns toques, uma coisa bem leve. E agora com azul, branco, na mesma sujeira do verde. Eu vou clarear um pouquinho e vou definir em alguns toques alguma vegetação, como se fosse vegetação na montanha, essa mais distante. Um pouco mais forte nessa da frente. Então, luz e sombra praticamente definido na vegetação. Agora eu vou para o casa, ponte e torres. Limpo o pincel. E agora eu vou deixar um pouco mais definida a minha pincelada. Vou usar os dois pincéis para você ver a diferença, né? Para você ter uma segunda opção de... E agora eu vou carregar bem na tinta. Então eu posso usar ou esse daqui. Eu vou utilizar esse pincel para você, talvez seja mais fácil para... Então a tinta mais grossa, menos diluída, quase... Eu quase que não usei água aqui. Pode apoiar o dedo. Então, a parte da casa que tem mais iluminação é o lado esquerdo, onde bate a luz. Então, é onde eu vou carregar no branco. Apoia.
Nesse momento eu não estou muito preocupado com detalhes, eu vou mostrar como você coloca a tinta, como você cria efeito de iluminação, como você trabalha a pincelada. Aqui eu vou tirar o excesso. Ainda com o pincel sujo eu posso dar um efeito de vidro das janelas. Agora, praticamente o mesmo tom eu vou jogar nos telhados de todas as casas. Você está gostando do conteúdo? Quais são suas dúvidas? Eu quero saber, me conta nos comentários quais são as maiores dificuldades que vocês têm, onde que eu posso te ajudar. Manda mensagem e vamos construir junto essa caminhada rumo à pintura. Você pode perguntar que eu respondo, a gente conversa, vamos trocar ideia. Eu acho que isso que é legal, tirar as dúvidas. E isso vai ajudando a formatar mais o meu conteúdo. Você vê que eu estou carregando bem na tinta. E sempre o lado esquerdo é o lado que eu defini como iluminação. Uma tinta mais carregada, não tem problema de deixar marca de pincelada, isso que é legal. Ponta de pincel sempre. Estou afinando o pincel. E a cor que eu estou usando, o branco e o laranja, você pode reparar que eu estou trabalhando em todos os efeitos de luz. Agora eu vou para a ponte, que é a mais escura. Então, agora eu faço quase que que eu uso todas as cores. Laranja, um pouquinho de azul, um pouco de carmim e branco. Agora eu quero uma cor de terra. Então aquela primeira pincelada que eu te mostrei, que é na horizontal, onde eu estou marcando a minha ponte. Mesmo tipo de pincelada. E estou usando o pincel fino, que não era para usar. Vou usar o meu.
Agora eu volto ao meu preto para deixar os contornos mais fortes da ponte. Aquele meu preto que é o verde com o carmim. Bem marcado. Nesse caso eu fui fazendo gradativamente, eu fui colocando as cores, eu fui te mostrando que você pode fazer alterações sem se preocupar. Você vai colocando as cores e ela não tão carregada no início. Primeiro uma coisa mais leve, mais suave. Você consegue trabalhar, caso você erre, você tem tempo de consertar. Então, depois de tudo bem definido, aí eu carrego nas cores, na tinta, na pincelada. Nesse início, eu não estou preocupado muito com os detalhes, em fazer uma coisa mais perfeita. Eu quero te mostrar que com poucas pinceladas, com poucas cores, a gente consegue criar uma obra correta. Se bem que esse conceito de correto é assim, uma obra que bem próximo ao meu modelo, a foto que eu tinha tirado em Amarante. Então, quanto tempo deu? Acho que 1 hora mais ou menos de pintura. Então deu para passar essa ideia para a tela. Agora com a sujeira de pincel, eu vou dar um efeito no fundo. É ilimitado. Isso é uma coisa que olha, eu tô marcando as torres, a igreja com um pouco mais de sombra. Agora eu vou marcar mais a água. Na verdade, agora eu vou gastar a tinta da minha paleta. Mais azul. Não existe regra, não existe o certo, o errado. Eu acho que nesse caso aqui, eu estou tentando mostrar que é possível você pegar uma foto e a partir dessa foto você em pinceladas bem simples, você conseguir e sem esboço também, né? Porque às vezes você se preocupa muito com o desenho e aí, nesse caso não teve desenho. Foi aquele esboço inicial, né, que foi a primeira do meu primeiro vídeo, com 4 riscos e esse mais circular eu montei toda a estrutura do que eu queria passar para a tela. Então, o desenho nesse caso ele não foi um empecilho para poder pintar. Agora eu já estou fazendo uma coisa um pouco mais por minha conta. Eu estou carregando mais no branco para dar um peso maior na minha pintura. Aqui no céu também.
Uns retoques finais na obra. Posso deixar um pouco mais definido algumas partes da ponte, dando ideia de uma ponte de pedra. Mesmo que na foto não tenha esses detalhes, eu estou criando por minha conta, porque eu acho que fica mais interessante. Acho que nesse caso vou colocar até uma gaivota. Ou duas. Ou três. É aquela coisa, posso pôr um pouco mais de laranja, não tem limite. Você pode soltar bastante na obra. E é isso. Agora é a parte mais gostosa da obra. E aí, gostou? Se você ama arte como eu, compartilha esse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal. Eu quero trocar uma ideia com vocês, eu quero compartilhar o meu conhecimento, eu quero que vocês passem suas dúvidas, as suas ideias, eu acho que isso é importante. Toda semana vai ter um conteúdo novo, um vídeo novo sobre arte, técnica, sobre curiosidades, dúvidas. Eu acho que isso é legal para a gente construir um caminho juntos dentro da arte. Valeu, te espero no próximo vídeo.